Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao vídeo 6 da série que comenta a obra Arte da Felicidade no Trabalho, de Dalai Lama e Howard C. Cutler. Seu título, Autoconhecimento. Por que será, né? Quer mais satisfação profissional? Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Eu sou a chata do autoconhecimento. Então, para mim, claro, esse é o título, é o capítulo mais importante da obra. No capítulo anterior, Dalai Lama mencionou que a atitude com relação ao trabalho, a nossa atitude com relação ao trabalho e a consciência de si são os fatores mais relevantes na busca por satisfação, realização, felicidade profissional. Falamos de atitude no capítulo anterior e agora é hora de falar sobre como se conquistar essa consciência de si. O modo como a gente se vê afeta diretamente a forma como a gente reage aos outros, como a gente reage ao mundo. Dalai Lama diz que a psicologia budista enfatiza a importância da gente ter uma noção do eu baseada na realidade. Quem sou eu de fato é a pergunta para a qual você deve obter resposta. Ele diz que quando a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, aí a gente começa a fazer uma análise cuidadosa sobre a gente mesmo, a gente começa a perceber que existe uma distância entre aquilo que a gente parece ser e quem a gente é de fato. E que o trabalho de autoconhecimento, de tomada de consciência de si, tem como pressuposto, tem como objetivo diminuir essa distância e entender quem de fato a gente é, que às vezes não está tão longe de quem a gente quer parecer ser, mas existem aí algumas diferenças, algumas divergências e a gente precisa olhar com honestidade para elas. A meta do trabalho de autoconhecimento deve ser uma estimativa apurada das suas capacidades, das suas habilidades. E, gente, a gente aqui no Ocidente já tem, né? A gente já tem muita gente que já falou sobre isso. Howard C. Cutler menciona Marty Seligman como um precursor no mundo ocidental desse trabalho, né? Ele fala sobre aumentar o autoconhecimento por meio da identificação das nossas forças pessoais. O que são essas forças pessoais, se não nossas qualidades, as nossas habilidades, os nossos talentos, os dons que nos já são natos. Segundo ele, já somos ricos por natureza. Eu vou repetir. Já somos ricos por natureza. Temos, em essência, inúmeras qualidades, mas não conhecemos todas. Quer apostar? Faz uma lista agora, nos próximos 2 minutos, de 10 qualidades suas. Tô esperando. Parou aí na quinta? 4? 5? Acho que não se conhece tão bem quanto pensava. Tô errado? Mas então, Janaína, por que Dalai Lama enfatiza tanto isso no capítulo? Qual é a importância real de se ter uma visão realista de si mesmo? Essa noção realista do eu nos leva a menos aflição psicológica e emocional. A visão realista do eu, conquistada a partir de um trabalho sério de autoconhecimento, dá uma sensação de autoconfiança, uma certa força interior para o indivíduo. Ele sabe do que é de fato capaz, ele conhece as suas limitações e por isso, então, ele é menos afetado sobre o que o mundo diz sobre ele, sobre o que o outro diz sobre ele. Se ele é criticado, por exemplo, e a crítica é válida, ele usa como uma oportunidade para aprender algo sobre si mesmo. Ao mesmo tempo que se sofre uma acusação injusta, ele não reage emocionalmente a isso, porque sabe que aquilo não é verdade. Por quê? Porque se conhece, tem uma noção real sobre si mesmo. Se a pessoa pode reconhecer a si mesma, se ela tem segurança para reconhecer suas qualidades, suas habilidades e também suas limitações, ela não depende tanto do elogio do outro, ela não depende do reconhecimento vir de fora para ser feliz,
para se sentir realizada e satisfeito. Ela mesma se proporciona isso, ela mesma se dá isso. Se você conhece o valor imenso do autoconhecimento, segundo o Dalai Lama, mesmo que fracasse tentando investir aí num novo trabalho, a decepção vai ser menor. Você vai poder considerar essa experiência como um meio, inclusive, para alcançar maior autoconhecimento, como um meio de aprendizado. E assim vai reduzir ainda mais as possibilidades de fracasso, pois não vai assumir certas coisas das quais você, por ignorância, assumiria antes, tipos de trabalho que não tem a ver com você. Quanto mais próximo você tá da realidade sobre si mesmo, menos decepção e frustração você vai experimentar. Segundo ele, e eu acredito nisso, e quero cada vez acreditar mais e me abrir mais para essa ideia, esse tipo de decepção e frustração desaparecerá. Mas ele atenta. Para a gente ter uma noção realista sobre si mesmo, a gente precisa identificar quais são os fatores que nos impedem de fazer esses movimentos de crescimento. E são eles. A tolice humana é o primeiro que ele elenca. Vou dar 2 exemplos de tolice para você. Eu acreditava, tinha uma crença muito poderosa de que a ignorância era uma bênção. Para fazer um trabalho de autoconhecimento e para mim, que sempre gostei do assunto, alimentar uma crença como essa não é lá muito saudável, né? Uma outra crença bastante tola minha era de que qualquer coisa que eu pudesse descobrir a meu respeito fosse muito ruim. E isso é uma baita de uma inverdade, porque mesmo que você descubra coisas não tão boas a seu respeito, a seu próprio respeito, o trabalho de autoconhecimento, na verdade, revela muito mais da energia de origem de qualquer defeito seu, que é a qualidade no seu estado mais puro. Mas isso é papo para um outro vídeo. Não vou entrar nesse mérito aqui. Vamos conhecer mais os entraves para um trabalho de autoconhecimento, além da tolice humana. A simples teimosia que a gente adota com frequência com relação à experiência de vida. Sabe aquela de insistir que tá certo fazer daquele jeito, que aquele é o jeito certo, que não existe mais nenhum outro jeito certo de fazer aquilo? Pois é, esse é um dos entraves. Esse tipo de atitude, segundo o Dalai Lama, nos dá uma falsa impressão de segurança. Um outro entrave é o orgulho excessivo. Esse leva a uma noção exagerada de si mesmo, de importância. É uma noção inflada do eu. É uma autoimagem inflada, que leva a expectativas não realistas com relação a si mesmo. Normalmente, tem como consequência uma pressão excessiva sobre si. Quando essas expectativas elas não são atingidas, o que acontece com frequência é que isso se torna uma fonte de insatisfação eterna. Então é assim, gente, é como seres humanos buscando o estado de perfeição. Não existe perfeição na humanidade, somos perfeitamente imperfeitos. Então, ficar buscando por perfeição simplesmente só vai levar à frustração. E esse é um baita do entrave para o trabalho de autoconhecimento. Querer ser perfeito não faz você se aprofundar num trabalho de autoconhecimento, porque você não vai conseguir olhar para as partes suas imperfeitas, não vai conseguir aceitar esse lado seu. Então, quando o mundo te disser que você é imperfeito, não vou nem precisar dizer que você sempre vai ser, você vai ser frustrado, só vai se frustrar. Veja só. Ao mesmo tempo, um entrave do outro lado é uma autoimagem desinflada de si, né? Uma autoimagem, uma autoestima muito baixa. A humildade, por exemplo, é uma ótima qualidade, mas humildade demais também não é bom. A baixa autoestima pode levar a pessoa a desistir de projetos, a desistir de metas, a desistir de desafios, contando para ela mesma, dizendo para ela mesma, não, eu não sou capaz, não é possível, isso eu não consigo. Um outro entrave é o estado mental agitado.
Alguém com uma mente em constante agitação não abre espaço para fazer uma reflexão sobre si. Como a gente pode ver, ao mesmo tempo que os efeitos benéficos do autoconhecimento são evidentes, os efeitos destrutivos de uma autoimagem distorcida sobre si são claros. Howard C. Cutler coloca nesse capítulo que ele acha que é mais fácil a pessoa com uma baixa autoestima resolver isso na vida dela que uma pessoa com um ego mais inflado. Eu parto do princípio de que nós temos tanto a baixa autoestima em nós, como também um ego inflado, uma autoimagem inflada. Pode ser que a gente tenha a autoestima mais baixa sobre determinados aspectos e um ego super desenvolvido sobre outros. O que a gente precisa fazer é conhecer-se para identificar onde é que a gente não está se vendo tanto quanto poderia. Nosso trabalho, com base no que eu vi nesse capítulo, é conheça-se, escolha um caminho e siga. Ele vai te dar base para não só conquistar uma vida profissional mais satisfatória, com mais realização. Você vai ter ganhos, sem dúvida, sobre outros aspectos na sua vida, segundo o Dalai Lama. É isso, gente. Esse foi o vídeo 6, que comenta a obra Arte da Felicidade do Trabalho. Eu espero que estejam te ajudando, contribuindo com suas reflexões acerca da sua situação profissional atual. Um beijo e até o próximo vídeo.